que a gente tem feito, os movimentos sociais, os militantes da cultura e da arte, para o governo federal, que é a suspensão imediata dos juros do pagamento da dívida pública aos grandes bancos nacionais e internacionais, e também a suspensão dos juros e da amortização das dívidas de estados e municípios. Então, o prefeito de Paraopeba tem o dever de suspender, ao menos nesses próximos 4 meses, essa prioridade que ele dá ao pagamento de determinadas empresas, de determinados grupos do qual ele tem uma proximidade evidente, e ninguém nega, nem ele faz questão de esconder. Léo, a questão é mais ou menos por aí mesmo, né? A gente cobra a posição do governo federal, o governo federal não tem um plano econômico, não tem um plano para a área de saúde, para enfrentar a epidemia, então fica mais fácil tentar impor uma narrativa à população de que é uma gripezinha e de que as consequências econômicas de se ficar em casa serão mais graves, né? Quando, na verdade, as consequências econômicas serão mais graves se o vírus e se a epidemia entrar com mais força em todo o território brasileiro, em todas as cidades. Agora, para os municípios, né, não é só cobrar do presidente, cobrar do governo do estado. O município, principalmente municípios com um poder econômico maior, com influência regional, ele também tem que adotar medidas. E é muito confortável você adotar apenas as medidas em que impõe ao cidadão, a terceiros, quase todas as medidas a serem implementadas, né? E como a gente disse, o mesmo governo que impõe isso, a gente vai dar uma olhada no portal, a despesa com equipamentos e material permanente, que independentemente do vírus, já seriam insuficientes para as demandas rotineiras da Secretaria de Saúde do município. Basta qualquer um precisar de um hospital, de uma unidade de saúde qualquer aí de Parauapebas, que vai ver que falta investimento, que está sucateado, né? E, ao mesmo tempo, você constata que algumas empresas, com contratos questionáveis em todos os seus aspectos, seja no aspecto da quantidade de máquinas locadas, no preço de cada máquina, na transparência. Por exemplo, se você pegar o mês de dezembro, que é um mês que chove bastante, você aceitar que nesse contrato foi despendido 5, 6 milhões de reais em máquinas para trabalhar na área rural, gente, assim, então, se tem o mês de dezembro, aí você vem, pega o mês vamos pegar janeiro, fevereiro. Fevereiro já é um mês que todo mundo já falava dessa epidemia. Todo mundo já falava dessa epidemia. Está entendendo? E mesmo assim, o município de Parauapebas não tomou nenhuma iniciativa em termos de equipar com material permanente. Obras e instalações da Secretaria de Saúde. Despesa, R$ 257 mil. Essa matéria hoje repercutiu bastante. O prefeito ficou intranquilo, né? Ele vive dias intranquilos. A gente não sabe por quê, né? Você está entendendo? O quê, Vitor? Vive dias intranquilos, né? Então a música, né? Dias intranquilos. Né? Ah, tá. Entendeu? Vive a flor da pele, né? Como diz a música lá do... Discute, assim, vai para a rede social, agride, passa essa verve, assim, intranquila para seus assessores, né? Me passaram um áudio aqui de um assessor dele, dizendo que se encontrar determinada pessoa na rua, vai quebrar essa pessoa todinha. E é um funcionário que já é residente, que deveria já estar preso, exonerado. Preso e exonerado, porque já agrediu, tem vídeos na internet de 2, 3 agressões, agrediu uma mãe e um pai de forma covarde, com um bebê no colo. Esse assessor continua na prefeitura, hoje passa um vídeo aqui, estimulado pelo comportamento do prefeito. O prefeito se acha acima da lei. O prefeito vem dar lição de moral, não quero nem recapitular, assim, porque a gente não pode, todo mundo tem direito à defesa, tem direito a tudo mais, mas é um prefeito que está com os bens bloqueados,
bens bloqueados. Está livre e solto por um habeas corpus. Um habeas corpus conseguido no apagar das luzes de um ano, de uma madrugada qualquer aí. E até hoje está lá, enrolado na gaveta para ser julgado. Nada disso tira ou retira a vontade que o povo de Parauapebas teve de elegê-lo e lhe dar mais 4 anos de mandato, não. Que exerça esse mandato. Inclusive, para agora, está pleiteando o 4º mandato, que é só no que pensa. Aliás, boa parte dos questionamentos para o prefeito acerca do decreto de calamidade pública é justamente isso. O prefeito extremamente ausente, de repente, do nada, aparece em rede social, na rua, não sei aonde, um vídeo que parecia nem estar no domínio completo ou estava cansado demais. Só tem a dizer, prefeito, imprensa incomoda. A imprensa fala bem, elogia. Só do cara mesmo ele elogiou bastante. Ele elogia. A gente reconhece que o prefeito começou o seu mandato com responsabilidade, pagando dívidas salariais do governo anterior, buscando recuperar a receita do município que estava indo para o ralo. Se a campanha pela Cefem, que ele encabeçou muito bem, articulou muito bem, não tivesse sido exitosa, talvez Paraupebas tivesse situação pior ainda. Agora, né? Prefeito que promete uma universidade pública, que liga, articula e depois, né? Teleférico, gosta de coisas, né? Assim, tem que usar esse dinheiro e usar esses recursos em benefício da população, pelo menos uma parte dele, né? E não é isso que a população... Por isso que a população questiona. Ninguém questiona. Olha, eu gosto de comparar com o Tião Miranda. Eu não vejo ninguém. Não vejo o Tião Miranda. Notícia do Tião Miranda tá batendo boca em rede social. Está entendendo? Nada justifica um prefeito de uma cidade como Parauapebas estar sequer esse tempo perdido batendo boca ou falando rede social não pode estar sob esse tipo de ocupação. Ele não tem esse privilégio. E sem equilíbrio, né? Assim, porque deixa a população, as pessoas, assim, elas já desconfiam naturalmente da política, já desconfiam naturalmente de quem está em cargo público, de quem... É normal cobrar. Tá entendendo? Normal cobrar. Você tem que ter equilíbrio para dizer, olha, é assim, 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 não é bem, esse recurso aí, a imprensa aí está equivocada, não olhou direito. Esses dados aí não correspondem, são esses aqui os dados verdadeiros, é isso aqui. Você não vê isso. Você vê, não, falava bem, agora fala mal, o que é que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Então, a Rádio Arara Azul, que fala bem o dia todo, fala bem, né? Aí depois fala mal, aí depois fala bem. É normal, da democracia. Falando do decreto de novo, voltando ao decreto de novo. Eu acho que tem um ponto que é interessante, que eu coloco até no meu vídeo lá, que o decreto parece que não atentou muito bem às autoridades de saúde, né? O seu Laranjeira, que tem um sobrenome bem assim... Sugestivo, né? Sugestivo. Laranjeira? É Roberto? É Roberto? Não sei. Como é que é o nome dele? Bom, não interessa, é um laranja, ou melhor, laranjeira, né? O Laranjeira, ele parece que não atentou para esse detalhe, e o seu corpo técnico. Veja, ele publica um decreto onde eles colocam lá que qualquer pessoa que venha em viagens dessas cidades que são foco da doença, com casos confirmados, tem que ser mantido em quarentena por no mínimo 14 dias. A partir daquela data do decreto, né? O detalhe é que Parauapebas, a gente sabe que tem uma ponte aérea aí com Belo Horizonte, né? O aeroporto de Carajás tem voo direto para Belo Horizonte todos os dias. Belo Horizonte tem aquele aeroporto internacional que é onde o avião que sai de Carajás pousa, que é o aeroporto de Confins. E durante essa dormência aí, por isso que eu falo que eu acho que o prefeito acertou, mas demorou até um pouco mais, porque eu acho que ele deveria ter feito isso um pouco antes, porque lá em Belo Horizonte já teve caso confirmado desde o dia 16. A gente tem que atentar para o seguinte detalhe. O caso foi confirmado dia 16, mas a infecção da pessoa foi dias antes. Talvez, na verdade, se não me engano, eu li a matéria hoje falando que o vírus fica, assim, se manifestar sintoma por 5 dias.
Então, a pessoa tem que imaginar que naquela data da infecção, dia 16, a pessoa deve ter sido infectada 5 dias antes, lá pelo dia 11, dia 10, pelo menos. Então, o que acontece? Então, eu acho que o ponto de risco de Paraupeba sempre foi esse aeroporto. É o aeroporto de Carajás. O Lindolfo já trabalhou na Infraero, sabe muito bem, que toda semana a Vale recebe gente ali de fora, de São Paulo, Rio, gente até de fora do Brasil, em função daquelas empreiteiras, daqueles equipamentos que precisam ter manutenção periódica lá na área de mineração, não é isso, Lindolfo? Então, esse trânsito é constante. O risco de nós já termos pessoas infectadas aqui em Paraupeba é enorme, é grande. As pessoas estão indo no hospital e não tem testes para confirmar. Então, eu acho que essas falhas são terríveis. O prefeito, com esse orçamento multimilionário que Paraupeba tem, já deveria ter se manifestado nesse sentido de ter contato direto com a China ou com a Coreia do Sul, comprar esses testes rápidos, 10, 20, 30, 50 mil desses testes rápidos, e testar todos que tiveram em viagens para Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ou pessoas que tiveram aqui de fora do Brasil, que vêm direto no projeto Minério de Ferro Carajás, pegar as pessoas que tiveram contato com ele, rastrear e testar todas. Testar como a Coreia do Sul fez, como a China fez e faz, né? Como a Alemanha está fazendo. É teste em massa. Confirmou alguém o vírus, tem que fazer o caminho do vírus, testando todos os seus parentes, seus amigos, quem teve contato. Porque eu acho que esse decreto assim, como eu digo, eu acho que a gente tem que aplaudir, porque é uma ação, se ficar de braço cruzado, é que seria terrível. Mas veio com falhas. O Lindolfo apontou algumas e eu aponto essas duas aí, que eu acho que, na minha opinião, são as mais perigosas assim, para esse monitoramento de quem pode estar infectado ou não. Porque não adianta você fazer esse decreto e, de repente, esse vírus já está circulando por aí. Não adianta. Então, você tem que testar todo mundo que teve em área de risco, que teve viagens nos últimos 20 dias. É a única forma, né? Então, é isso. E, por último, eu queria finalizar aqui a minha participação, dizendo para o Darcy, do que eu já disse lá no começo da live, pelo amor de Deus, ficar no varejo, em grupo de WhatsApp, batendo boca, xingando, nossa senhora, é coisa de retardado, de doente mental. Né? Só posso entender que o prefeito está passando por um problema muito grave, um problema sério. Talvez seja esses problemas que o Lindolfo apontou agora há pouco, né? Está solto por um habeas corpus, de repente a coisa começou a subir a cabeça. A quarentena, de repente, fez ele estar pensando sobre isso, que não tinha parado ainda para pensar direito. Mas o fato é que não faz sentido. E, de repente, ficar acusando o golpe, né? Atacando o sol do Carajás. Tem condição? Virou uma condição de tradição dos líderes políticos. Na condição de prefeito, você não pode estar indo para o varejo, para grupo de WhatsApp, bater boca, atacando um único veículo de comunicação que resolveu sua oposição, né? Um único. Ele tem dezenas outras aí que estão fazendo a defesa, que fazem, que publicam uma bem mais audiência, né? Tem nem com muito mais audiência, né? Era para ele estar tranquilo, não tinha que estar tenso com nada. Então é isso. Léo, também, por mim está tranquilo. Léo, você, Léo, que eu sei que é muito amigo do Darcy, qual o conselho que você daria para o Darcy? Não, eu já disse o que tenho para dizer a ele, que ele precisa ir se ocupar, trabalhar, parar, e assim, eu me lembro, eu acho que todos aqui vão se lembrar, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Planejamento e me lembro que houve períodos em que ele passava de 20 dias sem ninguém saber nem onde ele estava. Eu espero que ele não faça isso mais. Um líder político não pode estar perdendo tempo com redes sociais. Para isso, ele tem uma assessoria da imprensa que eu não posso dizer que seja muito bem remunerada, mas é remunerada. Ele precisa se preocupar com o que é concreto. Como eu não estou acompanhando deve ser bem remunerada, né? Porque... Hein, Léo? Assim, os trabalhadores formais eu sei que não são. Eles aí ganham no padrão do funcionário público
E assim, é muito interessante, porque ele tem uma assessoria de imprensa e não de hoje alimenta uma série de outros órgãos que têm outros mecanismos de serem remunerados e a própria assessoria acaba sendo subutilizada. Então, não nego a ninguém a amizade a nível pessoal que nutro por ele, mas assim, quanto mais ouço sobre Parauapebas, e não só aqui, mas de amigos que vivem, eu tenho uma ligação emocional com Parauapebas muito grande, que ele precisa se focar na cidade, ele precisa trabalhar, precisa sair de WhatsApp, precisa parar de atacar a imprensa, porque a imprensa livre é um dos requisitos da democracia, e imprensa livre não é empresa livre. A liberdade de imprensa é outra coisa. Eu estou falando da liberdade de imprensa. Não tem sentido bater boca com órgão nenhum. Se ele tem algo a dizer, ele o faça com ações, como todo bom líder político deve fazer. E assim, eu, como citei em outros momentos, por minha formação de historiador, eu tenho preocupações muito grandes com uma epidemia dessas proporções e acho que quem a subestimou está pagando um preço muito caro. A Itália é um exemplo, os Estados Unidos é um exemplo. Os países que têm tido mais êxito em relação a ela são aquelas que não a subestimaram. A própria China, a Coreia do Sul e a Alemanha, que embora tenha um número altíssimo de infectados, proporcionalmente apresenta o menor número de mortes, porque não brincou desde o início. O governo da Alemanha, sob uma liderança, uma líder, uma estadista de verdade, Angela Merkel, preparava-se para uma proporção, ela chegou a falar de 80% da população alemã infectada, mas preparou de tal modo que a letalidade na Alemanha é uma das mais baixas do mundo para pandemias como essa. Então é isso, eu peço em nome dos meus amigos, dos concidadãos de Paraupebas, que o prefeito vá se ocupar e se preocupar com a cidade, do que em rede de WhatsApp não é lugar para líderes políticos. Rede social mesmo. Então, finaliza essa live, então, fazendo o seguinte, um parecer final muito rápido, seja objetivo sobre o decreto, e, por último, abra o seu coração e faça uma mensagem, deixa uma mensagem para o prefeito da CIE. Não, o que eu tenho a dizer é que, mesmo sendo umas medidas que estão em sintonia com o que órgãos de saúde do mundo todo estão adotando e determinando, falta ao prefeito passar para a população de Parauapebas que isso não é apenas fanfarronice, ou não tem apenas objetivos eleitorais. E como é que ele faz isso? Tratando com seriedade os profissionais da saúde, destinando recursos para a saúde, sendo justo com as medidas para os pequenos e para os grandes, sendo transparente, deixando a empresa fazer seu trabalho. Assim, o Daci, ele deve saber, o pessoal do Carajás foi muito atuante e fiscalizador contra o governo anterior, e é verdade. Acho que a gente negligenciou um pouco em relação ao governo do Daci. E não adianta vir com insinuações, com ameaças, com nada não. Assim, imprensa que não é atacada pelo governo, que não incomoda o governo, não é imprensa não, não merece nem ser chamada não, né? Assim, é ficar tranquilo e que o Sol do Carajás saberá ser justo. Quando tiver que elogiar, vai elogiar sim, pode ficar tranquilo. Entendeu? Mas quando tiver que arder, vai arder. Né? Daqui para frente vai ser assim. Então, vamos finalizando por aqui, né? Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça de dar o like e compartilhar nossas lives.